Salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, esse blog aqui que eu divulgo várias informações, eu pretendo divulgar muita coisa ainda. E esse vídeo aqui é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz em toda a minha vida, onde eu vou realizar o cálculo do valor da taxação da energia solar, coisa que eu venho falando para muitas pessoas, eu venho explicando isso, já expliquei em diversos fóruns, em outros vídeos um pouco, mas agora eu fiz um vídeo condensando todo o meu conhecimento sobre isso, para a gente chegar num resultado final, para a gente mudar como que está esse setor elétrico no Brasil. Então vamos aqui para a minha apresentação e eu vou explicar tudo direitinho, então assistam esse vídeo até o final, porque são 55 slides e tem muita informação aqui sobre o sistema elétrico, economia e energia elétrica, certo? Então vamos embora. Iniciando aqui, eu vou falar sobre o crescimento da geração distribuída no Brasil. Olha, vocês podem ver aqui nesse gráfico aqui que foi divulgado pela ANEEL, que olha só em 2012, quando saiu a regulamentação, a gente tinha só 444 kW de capacidade de potência instalada, e olha em 2019 para quanto que foi, para 1,6 gigawatts. É um crescimento estrondoso, certo? E isso foi causado o quê? Muito por causa da regulamentação, que eu já vou falar aqui, que é o principal que motivou a esse crescimento, e também a diminuição dos custos dos equipamentos da energia solar, os inversores e os painéis, certo? Olha hoje como que está dividido aqui, geração distribuída com 57%, geração centralizada com 43%. A capacidade instalada já subiu um pouquinho, enquanto eu faço esse vídeo aqui, a última vez que eu vi estava 7 e poucos gigawatts de capacidade, certo? Mas quais foram os incentivos que o governo deu aqui com essa regulamentação? Vou mostrar aqui eles. A regulamentação, né, a ANEEL, a 482, regulamentou a microgeração e a minigeração. Os impostos federais, somente sobre o consumo líquido, que eu já vou explicar sobre o funcionamento do on-grid. Os impostos estaduais também, somente sobre o consumo líquido, já vou explicar o que é esse consumo líquido. Alíquota zero para importação de painéis inversores. Esses foram os principais incentivos que o governo deu. Todo o restante é burocracia. O que é minigeração, o que é microgeração, o que é a potência tal e sei lá mais o que. Está tudo lá na resolução normativa da ANEEL, certo? E nós adotamos aqui o sistema de net metering. Eu vou explicar também como que funciona tudo. E o nosso quilowatt injetado, como que está hoje. 1 kW injetado, você gera o crédito para você consumir, depois você acumula esses créditos. Vamos vendo isso aqui. Ó, lembrando que eu não vou falar sobre questões tributárias nesse vídeo aqui. Por quê? Porque eu não quero dar consultoria grátis para o governo, nem para os estados, nem para o governo federal. Então eu vou desprezar aqui as questões tributárias, vou falar uma ou outra coisa sobre a energia, certo? Muito porque nem é tanto o foco desse vídeo aqui, o foco é economia e energia elétrica e mercado de energia elétrica. Então, explicando aqui como que funciona o sistema on-grid com net metering, né? Você faz a instalação dos seus painéis fotovoltaicos e do seu inversor, tudo a sua string box, tudo certinho lá bonitinho na sua casa. E o que vai acontecer? A sua geração, você tem o seu consumo instantâneo e você tem a energia que você injeta na rede, e você tem um relógio bidirecional que computa o quanto você está gastando e o quanto que você está injetando na rede e quanto você não está gastando. Então tudo que não é consumo instantâneo, o seu sistema está gerando, está indo para a rede, está sendo computado. E esses créditos ficam lá, eles vão ser lidos e depois você vai abater eles. Hoje como está funcionando? Hoje cada quilowatt injetado é um consumido. Então, se você, durante o dia, você injetou, vamos supor, em um mês, você injetou 500 kWh, você vai ter 500 kWh para você utilizar aí, por exemplo, da noite, quando não tem geração, ou quando você precisa de uma potência superior ao que seus painéis estão gerando no momento. Certo? Mas quais são os problemas nisso aqui? Que isso aqui, desde quando saiu isso, que eu venho gente trabalhando com isso, que eu já vi que aqui tem problema. Onde o Estado se mete e tem um crescimento como está tendo aqui, é problema. E eu já vi isso desde o princípio, eu vou citar esses problemas aqui. O sistema de compensação integral desconsidera a composição da tarifa de energia. A tarifa de energia não é só energia elétrica.
existem taxas e encargos que devem ser pagos com relação à energia consumida da distribuidora. Vejam só, com o simples valor do quilowatt injetado, não é possível pagar todos esses encargos e outros custos da energia consumida na rede. Então, o que acontece? Você tem sua geração, você joga para o sistema, para a rede, vamos supor, joga para o seu vizinho. Mas o valor desse quilowatt, ele não é só energia. Se fosse só energia, estava ótimo. Se a hidrelétrica fosse aqui do lado aqui de casa, chegasse a energia aqui já na tensão certa, nos 127 volts para mim, tivesse aqui do lado aqui, e chegasse para mim e eu passasse para o meu vizinho, tudo bem, isso seria quase que só a energia elétrica sem uso da rede. O uso da rede ia ser o quê? Uns fios lá, dependendo, eu pego o fio e ligo lá na hidrelétrica direto lá e já puxo no 127 que eu quero. O que não é nem de longe o que acontece. E o quilowatt injetado, desse jeito que está funcionando, ele está super valorizado no mercado. E isso gera muitos problemas. E qual que é o principal problema? Que é a ausência de um sistema de preço. O que é? Com o sistema de crédito atual, a energia consumida e injetada está funcionando sem um sistema de preço. Por quê? Ela está igual e nivelada. Ela não tem nem um fator para corrigir. Ela está determinada, já pré-determinada, com o injetado da rede, e não tem nenhum fator de correção. Um é igual ao outro. Certo? Sem um sistema de preço, não tem como haver o cálculo do valor econômico. Olha só como que é isso importante. É por isso que o socialismo não dá certo. Porque não tem cálculo de valor econômico. Se não tem cálculo de valor econômico, o que acontece em valores monetários? É impossível valorar corretamente produtos e serviços. As trocas ficam complicadíssimas. Por isso que o socialismo não dá certo, porque não recompensa os investimentos corretamente, não recompensa a ação humana em cima daquilo. E aí as distorções começam a ocorrer, que já estão, na verdade, ocorrendo, né? Já tem algum tempo que está ocorrendo. Então, o que acontece? O governo federal, a ANEEL, o que ela fez aí, né? Ao fixar um sistema de compensação integral, o governo está realizando um controle forçado de preço. Por quê? Ele está falando que o preço tal é igual ao preço tal e determinou isso, você tem que seguir. Veja só nisso. E as distribuidoras de energia estão sendo obrigadas a comprar a energia injetada pelo mesmo valor que elas vendem. Olha só. Olha como que isso é perigoso. Isso fere a liberdade econômica, ainda mais dentro do mercado de geração de energia elétrica, que é em livre mercado. O que acontece aqui? A ANEEL, do jeito que ela está fazendo, vamos supor que você... Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você vai na padaria, você tem uma caderneta lá e você precisa de leite. Você passou um mês inteirinho lá pegando leite na padaria, que é mais caro do que no supermercado. Aí depois você volta lá, devolve o leite e abaixa na caderneta e fala, eu te devolvi os leites. Não sei, não tem nada. Tenta fazer isso para você ver o que vai acontecer. Por quê? Porque os valores são diferentes. Um valor não tem absolutamente nada a ver com o outro. São duas situações completamente diferentes. E quais são as consequências disso? Eu estou tendo a rentabilidade não real da energia solar, eu tenho um crescimento não real da geração distribuída. Por quê? Porque está ocorrendo repasse de custo da distribuidora para os consumidores. A distribuidora ela não vai ficar com esse prejuízo, ela vai repassar para a tarifa, certo? Como tudo acontece, não existe almoço grátis, ninguém trabalha de graça, ninguém está aqui para fazer gracinha. O Estado tá impondo uma coisa e eu vou pegar esse preço e repassar para os outros. E isso está causando aumento da tarifa de energia. E o que chamaram de subsídio cruzado. O que é? Quem tem geração distribuída, como você está recebendo esse incentivo do Estado, você não está pagando aquilo que você não está pagando de fato que você merece, você não está pagando aquilo que tem que ser pago. O que acontece? Acontece que você está recebendo um subsídio cruzado de outras pessoas que estão arcando com essa conta de luz. Como sua conta de luz fica praticamente zerada, então você não está pagando esses encargos e esses outros demais custos. Quem está pagando é o quê? Outras pessoas. Então está havendo que uma transferência de recursos de umas pessoas para as outras. E isso, quem tem dinheiro, quem pode pagar 30 mil reais num sistema solar, 30, 20 mil reais, tá ficando com essa rentabilidade que não é real, por causa de culpa do Estado. Eu vou explicar aqui a espiral da morte da geração distribuída. O que é? O que acontece? Eu tenho uma tarifa de energia e eu adquiro a geração distribuída, está havendo esse subsídio cruzado, por quê? Porque o quilowatt injetado, na hora que eu recebo, na hora que eu consumo o quilowatt que eu injetei não está pagando esse consumo, a distribuidora está ficando prejuízo,
A distribuidora não paga a transmissora, você não paga a distribuidora não paga ninguém, fica sem todo mundo trabalhando de graça para você e aí repassa para os outros. E os outros estão pagando o que você tinha que pagar. Esse que é o subsídio cruzado. Aí o que acontece? O quilowatt injetado está super valorizado, isso causa prejuízo. E aí a distribuidora ela vai repassar para os consumidores. Não existe almoço grátis, ninguém trabalha de graça. As pessoas respondem a incentivos. E ela vai repassar para os outros consumidores e vai aumentar a tarifa delas. E como você não paga energia, você não sofre esse aumento. Aí o que causa? Vem mais pessoas atrás dessa rentabilidade, atrás desse benefício. Aí é mais geração distribuída, que causa mais prejuízo, que repassa mais e aumenta a tarifa, e aí motiva mais pessoas a entrarem e fica nesse círculo, que é a famosa espiral da morte da geração distribuída. Eu não quero que isso aconteça. E aqui também, iniciando aqui, eu peguei o voto lá da relatora, do negócio da discussão da ANEEL no TCU. Eu não concordo com a FGV com essa espiral que ela fez. Por quê? Aqui ela está contando como se a geração distribuída estivesse tirando faturamento da distribuidora. É claro que está tirando. Você está gerando sua própria energia, até o consumo instantâneo está tirando. Mas isso do jeito que ela colocou aqui, tá meio querendo dizer que você é obrigado a consumir a energia da distribuidora. Você não é obrigado. Se você quisesse ligar um gerador aqui a diesel para você usar a energia elétrica, você pode usar. Você não faz isso por quê? Porque sai mais caro. Mas se você quiser, você pode. Então, isso aqui que a FGV fez, que é a queda na receita da distribuidora, não é esse o ponto aqui. Você não pode querer obrigar as pessoas a não correrem atrás. Vamos supor se tivesse uma nova tecnologia, que o off-grid, que não usasse nada disso, que você podia esquecer tudo isso aqui, ficasse bem rentável e as pessoas desconectassem da rede, isso aí pode acontecer, todo mundo é livre. É livre, é a distribuidora e a geração que tem que correr atrás de diminuir os custos dela. Você colocar um monopólio aí que você tem que comprar da distribuidora, isso aí você está ferindo a liberdade das pessoas. Então eu discordo disso aqui completamente dessa espiral aqui da FGV. A questão não é a redução do faturamento da empresa. A questão é que você, com o seu quilowatt-hora injetado, você não está pagando os encargos e os demais custos da rede. Certo? Então, quais são as mais consequências nisso aqui? Aumenta a desigualdade social, por quê? Porque quem pode adquirir a geração distribuída, quem tem mais condição, e quem não tem mais está pagando para os outros, tendo que pagar mais. Aumenta a desigualdade social. Diminuição de incentivos para novas tecnologias da geração centralizada. Porque o governo está ajudando muito quem tem geração distribuída. E quem tem geração centralizada está ficando só com a diminuição da importação. O que é a tendência? A tendência é diminuir esse incentivo. E a geração centralizada solar, ela é interessante. Você quer ela. E você está desincentivando ela. Por quê? Você está onerando todo o sistema para quem tem geração distribuída. Aumento de preços dos componentes eletrônicos que utilizam o silício. Por quê? Conforme eu falei, é um crescimento irreal, você gera todas essas distorções. Todo mundo está correndo atrás de placas solares, por quê? Porque está ótimo, tem negócio aí de geração distribuída que está dando 25% ao ano. Poxa, que investimento que é esse? 25% ao ano é muito alto. E aí isso provoca o quê? Mais pessoas adquirindo uma coisa que não é real. Ela não é... Esse crescimento da geração distribuída não é real. Não foi feita uma tecnologia que, por exemplo, que deixou o silício, vamos supor, um inversor deixou o silício muito mais eficiente, que gerou muito mais energia, que ficou muito mais barato e que aí por isso que motivou as pessoas a adquirir. Não, é um crescimento irreal. E as distorções, e acontecem essas distorções. E como a economia tudo está ligado, todo mundo comprando placa solar de silício, tendência ao silício subir de preço e injustamente à custa de outras pessoas. E a diminuição de oferta de crédito para outras modalidades de investimento. O que acontece? Está tão bom o negócio da energia solar que os bancos estão colocando crédito para as pessoas pegarem isso, que até com crédito está ficando muito rentável. E o crédito que está indo para a energia solar que não é real, tira investimento de outras pessoas. De outras pessoas que querem investir em outras coisas. Por exemplo, comprar carro, financiamento de automóveis, ou então para quem quer abrir sua pequena empresa, tira crédito. Isso é comum. Se tem um mercado que está absorvendo muito crédito, ele vai tirar crédito de outro mercado, para outro mercado vai ficar mais caro, porque todo mundo quer emprestar dinheiro para energia solar. É renda fixa, você não tem risco, é tudo ótimo. E as taxas estão boas e todo mundo está pegando. Está ótimo.
E também aqui, por último, não menos importante, fuga não real de capital nacional para a compra de produtos importados. Os produtos geralmente vêm da China. E o que acontece? Como eu falei, não é uma revolução tecnológica, é um crescimento irreal. Você está adquirindo coisas de lá que não era para você estar fazendo. Você está fazendo investimento que não era para estar sendo feito. E como é em moeda estrangeira, você está colaborando para quê? Você tá trazendo coisas aqui e perdendo moeda para outros países, certo? E mau uso de recursos naturais. Ó, não era o último aqui, eu tinha esquecido desse detalhe. Que é esse aqui? Olha só que interessante. Toda a energia renovável, ela vem de uma fonte não renovável. Olha só que interessante. Ah, Saulo, mas como assim? Como assim? Não tem... É simples, olha só o silício. O silício ele é renovável? Tem fabricação de silício. O país cai meteoro de silício aqui? Não cai. Então, todo o silício que tá sendo utilizado para gerar energia renovável, ele não é renovável. E conforme eu falei, essas distorções estão provocando uma corrida ao silício que não era para estar sendo acontecido. Era para o silício estar sendo usado em outras coisas, que tem outras rentabilidades que são mais de mercado. Aqui está com uma rentabilidade completamente fora do mercado, puramente por causa de um incentivo governamental que não devia estar acontecendo. Mas e aí, Sal, qual que é a solução para acabar com isso tudo aqui? Qual é a solução definitiva? Eu vou mostrar aqui que é o sistema de preços e o sistema de preços com consequência de uma taxação. Então, o que acontece? Tem de haver um sistema de preço para a correta compensação da energia. Conforme eu falei, está 1 para 1 e isso tem que acabar. E, na verdade, essa correção ela tinha que ser flutuante. Eu vou explicar já o que pode acontecer aqui. O valor do quilowatt-hora injetado tem menos valor que o quilowatt-hora da distribuidora. Isso é claro que tem. É inegável. Um simples pensamento, você vai pensar, olha só, eu estou comparando a minha humilde energia que está sendo injetada contra a energia totalmente, muito mais constante, de muito mais qualidade, que está disponível ali no poste, que vem de todo o sistema elétrico, que é interligado, que tem hidrelétrica, que tem termoelétrica, que tem operador nacional do sistema, que tem uma fiação toda para chegar isso tudo até mim, para não deixar eu sem energia, com potência certa para eu poder utilizar, sem ter preocupação. Como que eu vou comparar isso, sendo que eu estou vendendo só a minha energia? E a energia elétrica pura corresponde a cerca de somente 40% da conta de luz depois de retirados os impostos. Os impostos são 30%. Olha, já tirados 30%, a energia elétrica corresponde a somente 40%. Todo o restante são taxas, encargos e perdas. Lembrando novamente, ninguém trabalha de graça. E a taxação, pessoal, como funciona? Já iniciando, não é taxação de sol. Os pessoal vem com esse slogan é simplesmente ridículo. Não é taxação de sol, o seu consumo não está sendo taxado. O governo não está lá querendo roubar a sua energia que desce dos painéis. A questão é a energia injetada. O que existe é a correta valoração do quilowatt-hora injetado. E o que acontece? Eu vou explicar isso aqui, no próximo slide isso aqui já vai fazer sentido. É melhor a gente encarar a taxação não como uma taxa, mas entender qual seria o valor certo do quilowatt-hora injetado e depois calcular quanto isso corresponderia ao valor integral da tarifa de energia. Certo? Não está acontecendo a taxação, mas sim a correta valoração em termos de mercado do quilowatt injetado. É muito melhor a gente pensar dessa forma. E qual seria o real valor desse quilowatt injetado? O quilowatt-hora ele tem um valor econômico. A distribuidora ela tem interesse na sua energia. Ela tem interesse. Olha só, ela é uma energia muito interessante. Ela já está lá praticamente distribuída na tensão correta. Olha só que interessante. Isso aí é interessante, desde que tenha o seu valor correto. Porque eu não quero pagar mais por uma coisa que vale uma coisa. Certo? E olha só que interessante agora esse parágrafo. O valor da energia não pode ser maior que o valor da energia gerada de forma centralizada se somar todos os custos de transmissão, perdas e distribuição, sob pena de, nesse caso, o negócio não ser interessante para a distribuidora. E também não interessante para quem está consumindo, porque a distribuidora vai repassar para todo mundo. Imagina o seguinte, que você quer comprar um sofá e tem uma fábrica do lado da sua casa que ela vende sofá a R$2.000. Mas aí você procura na internet um sofá de fabricação idêntica, só que com o frete eles estão vendendo por R$1.000, com frete e mais alguns outros custos vai dar R$700. Só que eles estão vendendo a R$1.000. Qual que você prefere? Você prefere comprar um aqui a R$2.000
ou o outro que vai chegar, e vamos supor que chegue no mesmo momento na sua casa, ou o outro a 1.700 que está lá longe. Claro que você vai preferir o de 1.700 que está lá longe, com as mesmas características, tudo igual. Você não vai pagar mais só porque o cara mora do seu lado ali a 2.000, certo? Não faz sentido econômico essa escolha. E por que eu não estou usando o Net Billing? O que é o Net Billing? O Net Billing ele funciona mais ou menos como com o Net Metering. Só que ao invés de ter uma compensação, você recebe em dinheiro. Então, o que você consome é em termos monetários, quer dizer, né, você não recebe em dinheiro, não, você recebe em créditos, mas de forma monetária. Então, você consome energia, vai ter aquele valor na sua conta de luz, você injeta, vai ter outro valor, e aí você abate. Mas por que eu não gosto aqui desse... É ideal, na verdade é ideal usar isso. Só que no caso aqui, como a gente lida com impostos e com o Estado, não é tão ideal assim, eu vou mostrar aqui. É mais interessante a gente fazer a análise em termos monetários, mas depois transformar em uma taxação. Para quê? Para ficar quilowatt com quilowatt, para ficar mais uma permuta do que valores monetários. Eu quero colocar em valor monetário, mas eu quero transformar esse valor monetário em compensação de quilowatts-hora. Para aí eu compensar certinho, eu vou explicar aqui por quê. Puramente por questão tributária. E eu não vou falar aqui muito da questão tributária, porque conforme eu disse no início do vídeo, eu não quero dar consultoria de graça, nem para a Secretaria de Fazenda do Estado e nem para o Governo Federal. Isso facilita os projetos e facilita a maior compreensão por parte dos consumidores. Que eu acho que é mais fácil das pessoas entenderem, ah não, o meu quilowatt injetado ele está sofrendo uma taxação X, do que ficar aquele sistema de preço lá, dependendo da conta de luz, aí você vai dar brecha para a distribuidora ainda mexer ainda em valores, uma taxação também que ela tem que ser variável também, dependendo da região, e pode depender também da época do ano, mas ela fica de forma muito mais clara do que um sistema que é de preço, aí vai somar, tem que somar os componentes da energia, tudo, aí isso aí vai acabar confundindo mais as pessoas. E aqui as questões tributárias que eu já citei. Mas qual que seria o valor então dessa energia? Bem, já que a energia injetada ela já está praticamente distribuída, seria justo eu ter somado nesse valor os valores referentes à transmissão, perdas e parte da distribuição. Por quê? Porque eu estou vendendo uma energia que não tem isso. Então seria justo eu receber isso como no valor da minha energia. Tem a outra energia lá da hidrelétrica que está lá longe, que ela tem você vai ter que transmitir, você vai ter as perdas, você vai ter que distribuir ela completamente, vai ter que rebaixar a tensão. E eu estou te vendendo uma energia que ela já está pronta. Então seria justo eu receber esses valores no meu quilowatt injetado, certo? Então sobraria apenas para pagar uma parte para distribuidores e os encargos setoriais, certo? Porque a distribuidora também ela já está distribuída, mas ela não está 100% distribuída, né? Porque você não está jogando um fio lá para o seu vizinho lá. Você está usando os postos, você está usando a estrutura ainda da distribuidora, certo? Então, como os impostos apenas são para os consumidores líquidos, e eu espero que fique assim, o consumidor não pagaria os impostos. Então, vamos deixar os impostos aqui só para considerar o quanto você paga da taxa de luz. Por exemplo, aqui na minha região é 95 centavos. Então, como que eu vou calcular esse valor? Primeiro, eu tenho que entender o sistema de preço. O que é um sistema de preço? Eu já expliquei. Observar a composição da tarifa de energia elétrica para os consumidores cativos. Entender qual é essa composição para precificar em termos monetários, as porcentagens, o que é cada coisa. Somar os valores referentes aos impostos, né? Porque tá certo que eu desconsiderei, mas eu tenho que considerar esse porque, como não estão me cobrando impostos, eu estou ficando com essa economia para mim, certo? E a minha taxação, como que eu calculo ela? Ó, é 1 menos o preço do quilowatt injetado, dividido pelo preço do quilowatt de mercado, já com os impostos. Conforme eu disse, os impostos, como você está economizando, você está recebendo eles, né? E tomara que continue assim. Espero que continue assim. Então, vamos ali para a planilha. Vamos fazer aqui a planilha. Eu preparei aqui uma planilha com a composição da energia elétrica. Lembrando que isso aqui são valores mais ou menos aproximados. Eu peguei algumas planilhas pela internet, muita diferença de uma com a outra. Eu fui fazendo algumas médias, chegando a alguns valores, pesquisando algumas coisas e eu cheguei nessa composição. Olha só que interessante. Do preço sem impostos, eu tenho a minha tarifa de energia. A minha TSUD. Ela tem a parcela A e a parcela B. O que corresponde a elas aqui?
Aqui é o meu fio A, que é a minha transmissão, ela corresponde a aproximadamente 9%. Minhas perdas, 7%, eu dividi aqui as perdas técnicas e as perdas não técnicas. Os meus encargos setoriais são vários, olha, vejam só aqui quantos encargos que tem. Utilização de recursos hídricos, que vai para o município, vai para... Isso aí gera muita confusão com o município também, isso aí. Programa de incentivo, isso aqui poderia até dar um pouquinho a mais aqui, mas como eu não sei as porcentagens certas de cada aqui, eu preferi colocar tudo num bolo só. 9%. A distribuição em média é 25%, e eu dividi 10% para ficar para o quilowatt injetado e 15% para a distribuidora cobrar, porque eles não vai querer te dar a maioria, porque tem a questão do custo marginal também, os custos fixos. E a minha TE, né, a tarifa de energia, o custo de aquisição, aqui eu coloquei os valores de um leilão de 2019, mas isso aqui é leilão de energia nova. Então tem muita energia antiga aí, que tem preço muito menor, de hidrelétrica tem preço que muito menor. Esse aqui eu peguei isso aqui para ter uma referência. O PLD médio, né, tava falando do PLD, né, o que acontece ele? Lembrando aqui de novo, ele é um trade-off, né? Ele é meio que um dilema entre você usar a hidrelétrica agora, né? Que ela é mais barata, e você deixar para usá-la para depois. O que acontece? Quando você está usando menos as hidrelétricas para você ficar com mais água, você gasta mais porque as termoelétricas encarecem o preço. Só que, o que acontece? Para fins que você tem que garantir a segurança da geração, você não pode usar só a hidrelétrica e depois você ficar sem. E também da mesma forma, você tem que saber também usar a sua hidrelétrica também, porque você tá com os reservatórios em nível bom, e aí ter chuva e você ter que verter, e aí verter você perdeu dinheiro, e além de perder dinheiro, você ainda deixou as coisas mais caras para os consumidores, porque você teve que usar mais termoelétrica, você deixou de usar a sua hidrelétrica, e agora você está vertendo, está desperdiçando energia, está desperdiçando água, desperdiçando energia. Aí eles falam até, né, que quando os acionistas das usinas tá vendo verter, o rapaz até, a água tá descendo e desce água até do olho também. É você vendo megawatt hora seu indo embora. Só não é pelo ralo, o tamanho do ralo lá, né, que é. Então a composição aqui, isso aqui eu citei só para citar um exemplo, né, para não ficar aqui vazio. Claro que a composição do preço não é só isso aqui, tem muito mais outras coisas. A cota de garantia física, transporte Itaipu e perdas. Isso aqui que está em verde, né? Eu tudo dei como se fosse ganhar isso, porque você está ajudando o sistema elétrico com isso, você está usando a distribuidora com isso. E alguns encargos setoriais também aqui que fazem parte da conta da TE. Então só de encargos vocês podem ver, né? Tem 13%. Certo? Vamos voltando aqui agora para o meu cálculo, né? Voltando aqui para a minha apresentação. O que acontece aqui? Vamos no resultado da planilha. Eu acho que eu já tenho que apresentar ela para vocês, porque eu gosto de criar uma certa expectativa nas coisas. Então, aqui eu fiz o cálculo, né? Então, você pode falar, os encargos, então é só eu pegar aqui e ver a porcentagem, quanto que deu. Então, daria aqui 30 e pouco por cento. Quanto que dá? Porque tá tampado aqui, infelizmente. Quanto que daria aqui por cento? Daria 31,2%. de cálculo. Aí com os impostos, como você recebe a economia dos impostos, dá 22%. Certo? Mas será que isso aqui está certo, pessoal? Calcular dessa forma? Olha só, deu 31,2% a hora que você contabiliza lá o que vai ficar para mim e o que eu vou ter que pagar. Então eu vou ficar com esse valor e vou ter que pagar 22%. Como tem os impostos, dá 22%. Mas será que isso aqui tá certo? Tá certo? Será calcular isso aqui? Será que é justo? Será que tá certinho esse cálculo? Eu vou mostrar para vocês que isso aqui ainda não é o ideal, não é o que tem que fazer, isso aqui ainda não é certo em termos econômicos. Vamos lá, considerando a média nacional de 0,845 por kWh, após retirar dos encargos e a parte da distribuição, o quilowatt injetado puro estaria custando para a distribuidora 41 centavos, certo? E isso ainda é caro e injusto com as hidrelétricas, termoelétricas, usinas solares e todo o sistema elétrico. Conforme eu falei antes, eles têm as diferenças de preço entre eles, né? Conforme lá, vamos voltar aqui para a planilha, né?
Vejam só a diferença da hidrelétrica, e fora a questão, né, da segurança. A hidrelétrica é 70% da nossa geração. E será que seria justo? É claro que não. Então, voltando aqui para a minha planilha, o que acontece? E eu achei que isso é caro e injusto com as hidrelétricas, termoelétricas, usinas solares e todo o sistema elétrico. Até com as eólicas também é injusto. Por quê? Porque está todo mundo colaborando com uma tarifa. E essa tarifa, ela é esse embolado, né, que dá a tarifa que eu tenho que pagar. E você está recebendo essa tarifa, que é todo mundo junto. Então, quem vende mais barato no mercado, que tem a geração mais barata vendendo mais barato no mercado, acaba que o que é injusto com essas pessoas, não é? Olha só, os 40% do valor da energia é uma tarifa levando em consideração toda a geração do sistema elétrico, certo? E não é justo você receber ela inteira. E aqui eu citei, né? Olha, vejam só aqui a diferença dos preços, né? Você pode ver que a hidrelétrica está certo nesse leilão aqui, mas conforme falei, esse aqui é um leilão recente, né? Agora, olha só o preço, 15 centavos, 16 centavos, né? Uma usina hidrelétrica grande. Aí você percebe aqui que umas são mais caras, outras são mais baratas, né? Olha só a fotovoltaica, tá com 8 centavos o quilowatt-hora dela. Então, mas por que a energia solar ela tá tão barata? Tá? 8 centavos, já teve caso aí de 5 centavos, acho que a média está em 10 centavos. A energia solar somente consegue espaço no mercado de geração entrando com um preço menor com relação a outras gerações. É uma geração que tem sazonalidade, intermitência e que somente gera energia durante uma parte do dia, como podemos ver no gráfico. O mercado, então, ele enxerga a energia solar como de menor valor, muito por essas características, certo? Vejam só aqui, olha que interessante a gente ver esse gráfico. E com o avanço da tecnologia, a geração solar está ficando cada vez mais barata e competitiva. Em alguns leilões já chegou até a R$ 54,00 o megawatt-hora, 5 centavos, 55 centavos, certo? E olha só aqui a gente consultando, olha só que interessante, a energia solar, ela é completa, não tem geração à noite, né? E também, no caso, dia nublado, dia chuvoso, passa uma nuvem, já cai a geração, ela é totalmente intermitente. E isso acaba por desvalorizar ela em frente. Imagine, se os painéis solares gerassem energia na quantidade de uma hidrelétrica, com a segurança que uma hidrelétrica tem, é claro que o preço, que ela ia tirar a competitividade das hidrelétricas, o preço dela, ela ia conseguir oferecer a um preço menor a energia da hidrelétrica, ela precisa de um preço maior. Então ela ia tirar mercado das hidrelétricas. Mas como não é assim, ela só consegue em volume competir, porque vendendo, claro, mais barato, porque ela vende uma energia que ela tem as qualidades dela, ela tem mais desvantagens em relação a outros. Por exemplo, igual a termoelétrica. A termoelétrica, por que você tem que usar elas? Por quê? Porque elas dão segurança. E aí faz sentido você ter os gás como combustível, você ter a planta delas que é cara, o quilowatt-hora dela é caro. Faz sentido por quê? Porque você precisa delas. A segurança que elas te vendem. Se elas não dessem essa segurança, ninguém ia pagar o valor que elas pedem. É tudo a questão puramente econômica. E olha só que interessante aqui a comparação das curvas. Vocês podem ver aqui a curva de carga. Vejam só que, claro, pelo montante que a energia que a hidrelétrica tem, vocês podem ver que as curvas delas até se parecem bastante, né? Olha só a termoelétrica, praticamente constante. E olha a curva da energia solar, além de ser pouquinho, olha só, aqui tá 1.5, enquanto que a hidrelétrica aqui tá 50 gigawatts. E vejam só também que ele é um gráfico até bem serrilhado, reparem só. Olha a comparação com a eólica também, que ela tem a intermitência dela. Olha, só que ela também ela tem intermitência, mas aqui ela tá muito mais interligada, né? Mas reparem que o gráfico dela, ele é bem mais linear. Olha a energia solar, ele é até bem dentado. Vocês viram tanto que a energia solar ela é intermitente. E que por isso também que ela é mais barata que a eólica. A eólica ela é uma energia, ela é melhor, né? Tanto que por isso que ela é mais cara. Mas então, um real valor mais justo do quilowatt-hora injetado seria o valor da média de megawatt-hora da energia solar já vendida em leilão, adicionando os custos referentes à transmissão, perdas e uma parte da distribuição. Olha só, eu resolvi o problema da ANEEL. O que é? Eu peguei a energia solar,
que é o valor do leilão? É simples, é o preço que o mercado está disposto a pagar por aquela energia. Como a energia solar teve muitos avanços tecnológicos e ela consegue chegar nesse preço, ela consegue abraçar o mercado. Mas nunca que o valor dela vai conseguir competir em volume com a hidrelétrica, justamente por causa das características que eu falei. Uma delas, a segurança, que é a primordial. Se o valor do quilowatt-hora injetado custar mais que isso, sairia teoricamente mais barato para a distribuidora comprar o quilowatt-hora diretamente das usinas solares que vendem a um preço muito menor e transmitir. Eu estou dando esse exemplo aqui para vocês terem um pouco da noção econômica, certo? Aí muita gente vai falar, ah, Sal, mas se não tiver usina solar, perceba que, olha só, esse aqui é um exemplo que eu dei para fazer a correta valoração de uma coisa. Eu fiz isso para eu poder comparar e mostrar para você que não é justo você receber um valor, o valor do seu quilowatt-hora, o valor da energia pura, não pode ser o mesmo que de uma hidrelétrica. Não pode, por causa dessas características. E no leilão, que é onde todo mundo está competindo, onde tudo fica mais claro. Então, o preço médio de lance em leilões é o real valor médio que o mercado está disposto a pagar por aquela energia. É o preço que as distribuidoras estão dispostas a pagar. Você tem a concorrência, tem a eólica competindo, tá todo mundo competindo, todo mundo quer levar o leitinho das crianças para casa, certo? É o valor real de mercado. Pense bem, entenda que o valor da energia solar injetada não pode ser equivalente ao valor da energia hidrelétrica, por exemplo, como eu citei. Isso é injusto com a própria natureza da eletricidade gerada a partir de painéis fotovoltaicos. A energia solar tem que possuir um valor de mercado menor para competir em volume, certo? Então ela só consegue o quê? Vender a um custo mais baixo. Se for para você vender energia a um custo parecido com as outras, esse custo não é interessante, eu vou consumir da hidrelétrica. A menos que, claro, esteja faltando energia. Nossa, precisa de potência agora. Eu vou chamar a sua, mas se você quiser me vender ela, a sua energia intermitente com a outra, que me dá muito mais segurança, claro que eu vou comprar da outra. Lembre-se, a energia solar sofre muita intermitência. Em dias nublados, com a passagem de nuvens, a geração cai drasticamente e não há geração de energia solar durante a noite. Durante o dia você está gerando. Você acharia justo você vender essa sua energia por um preço igual a de uma empresa que construiu uma barragem que consegue fornecer uma alta potência 24 horas por dia com uma segurança energética muito maior? É claro que não. Então, a gente vai calcular. Vamos chegar aqui na nossa planilha. O que eu fiz? Eu peguei o valor médio, né, da energia fotovoltaica. Esse valor aqui, ele está bem acima, por quê? Porque há uns tempos atrás venderam energia bem cara. Então cheguei nesse valor e aí eu pude colocar, olha só, ficou aqui o preço interessante de compra. O que é o preço interessante? É esse preço aqui meu de leilão, a média do leilão, somado com a transmissão, somado com as perdas e o transporte aqui e também uma parte que eu estou contando com a distribuidora para ela ajudar você, né? Para ajudar a geração distribuída. Por quê? Porque isso é interessante para todo mundo. Então, da forma que está sendo colocado aqui com esse valor, vamos pegar aqui esse caso médio aqui, porque o que é o pior caso aqui? O pior caso seria o governo não dar os impostos, né? E você ser taxado em 61%, e a distribuidora também não te dá parte nenhuma da distribuição. E um caso médio seria o governo continuar do jeito que está, e a distribuidora te dar uma parte, né? Que no caso é esse aqui, ó, o preço interessante que a distribuidora te dando. Daria 51%, com os impostos daria uma taxação equivalente de 36%, certo? Vejam só, eu cheguei aqui no valor, o meu valor final, né? O valor final interessante seria de 29 centavos, o que seria correspondente a uma taxação hoje de 36%. Fazendo o cálculo assim, a gente consegue chegar no valor real do quilowatt. Esse aqui é o valor real. Real seria, claro, que é aproximado. Isso. Mas seria um valor muito próximo do que realmente vale para o mercado. O que acontece? No mercado as coisas valem o quanto o mercado está disposto a pagar, certo? Então, o resultado é esse valor, e com esse valor, quem tem a geração distribuída? Todos os outros produtores de energia, toda a cadeia produtiva do sistema elétrico e todos os consumidores recebem os sinais corretos do mercado.
Imagine bem a hidrelétrica ficar revoltada com você, que você tá lá gerando energia só durante o dia e à noite ela tem que gerar energia para você e você recompensa ela. Claro que ninguém quer isso, né? E aqui eu vou explicar para vocês também a ordem de mérito, que como que funciona o sistema elétrico. A geração de energia ela funciona por ordem de mérito. Como não existe possibilidade de haver controle da geração distribuída, ela está sempre sendo despachada. O que é a ordem de mérito? A ordem de mérito é a ordem que, respeitado aquilo que eu expliquei lá sobre a segurança dos reservatórios, que você tem que despachar primeiro as energias mais baratas. Para aí, conforme vem a carga, conforme vem a demanda, você vai despachando as mais caras. Ou conforme, por exemplo, vai tendo risco na segurança, os reservatórios vão ficando mais vazios, você precisa mais, aí você precisa mais, por exemplo, as termoelétricas. Igual a eólica é bem barata, ela tem prioridade, depois você vai vindo. A hidrelétrica, algumas são mais baratas, outras são mais caras, lembrando que também tem PCH, tem outras também que competem aí no mercado e elas têm valores também completamente diferentes. E olha só que interessante, como a energia agora da geração distribuída irá possuir um valor próximo ao valor da energia solar centralizada, ela terá prioridade. E o que acontece hoje? Hoje está ocorrendo justamente ao contrário, que conforme eu falei, como o quilowatt-hora está muito supervalorizado e a geração distribuída não tem controle, ela está sendo despachada completamente invertido o mérito. É justamente o contrário, você tá usando na rede um quilowatt que, como o governo obrigou, você está recebendo algo muito maior e está onerando o sistema para todos, certo? E agora sim, olha só, além disso, com o sistema de taxação funcionando dessa forma, é possível haver diferentes taxações para diferentes regiões do país. Olha só que interessante. Regiões com custos de transmissão e distribuição mais altos teriam, a princípio, taxações menores e nada mais justo. Porque o mercado incentivar de forma correta. Porque, olha só, com uma rentabilidade maior, pessoas dessas regiões teriam maiores incentivos em ter um sistema de geração distribuída, o que seria muito mais benéfico. Olha só que interessante, pessoas que moram em lugares que os custos de transmissão são maiores, a ideia é ter uma taxação menor para motivar mais essas pessoas a terem geração distribuída, enquanto que quem tem custos de transmissão menores, motivar a ter menos. Para quê? Tudo pelo equilíbrio do mercado. E qual que era a proposta da correção da taxação que a ANEEL fez naquela consulta pública dela? Eles estavam querendo que eles fizeram aqui um gráfico, né, onde eles mostraram que eles iam pagar somente a tarifa de energia, 43% da tarifa, está mais ou menos ali dentro da minha planilha, né? Então, o que daria a proposta dela? Eu mostrei lá na planilha, segundo a proposta, a distribuidora somente creditaria ao consumidor os valores referentes à energia TE. E eu fiz, vejam que o meu cálculo ele ficou completamente diferente. Por quê? Porque eu considerei deles me derem, da distribuidora, pagar para mim algumas coisas, mas não me pagarem a TE cheia, me pagar referente ao valor da energia solar. Só que vocês podem perceber, vamos voltando aqui para a minha planilha, né? Que ficou muito parecido. Vejam só, a minha taxação. O preço que deveria, né? Um preço interessante, 36%. Na verdade, o meu ficou até menor, né? Isso aqui, mas por uma média, ficaria mais ou menos igual. Colocando aí uma taxa de erro, uma margem de erro. Olha só, a proposta da ANEEL ficou com 40,2% de taxação. Enquanto que a minha, o preço interessante com a distribuidora, 36%. Se a distribuidora não desse a parte dela, 43%. Certo? E agora voltando aqui, que eu vou explicar aqui mais outras coisas, que o meu objetivo é o quê? Provar para você a correta valoração, né? E aí as pessoas já perguntam, Saulo, e a taxa mínima? Na verdade, é custo de disponibilidade. Como os impostos são 30%, então apenas 70% da taxa mínima é receita líquida da distribuidora. No caso, você tem dois casos. Você pode contar que você está usando realmente a energia dessa taxa mínima, você está usando, por exemplo, aqui a 50 kWh, você está usando esses 50 kWh e nesse caso, e você também não considerar que você nunca usou isso, você está batendo os créditos, tá até sobrando crédito, você nunca usou,
E no caso de você não utilizar essa energia, o valor é insuficiente para cobrir os encargos, o que eu já mostrei. E no caso de você usar essa energia, a distribuidora tá somente pegando o que é de direito dela. Ela não vai ficar com isso para compensar outras coisas, mais não. Então, a taxa mínima nesse caso aqui não faz sentido. Até faria um pouco de sentido, talvez, se tivesse um sistema muito pequeno de geração distribuída e você não usasse essa energia. E aqui o meu retrato, né? Conforme eu já falei, da composição da nossa matriz, né, de geração de energia elétrica. Olha só, praticamente 70% é a hidrelétrica, 20% a térmica, as térmicas, né, conforme falei, elas têm que estar aí. E qual que seria a real necessidade da geração distribuída? Calma, gente, eu não sou contra a geração distribuída, já vou provar isso aqui daqui a pouco. Hoje o impacto da geração distribuída na geração nacional, como vocês podem ver aqui, é praticamente desprezível. E devido à nossa matriz energética ser de 83% formada de geração renovável, sendo 75% de energia limpa, não há qualquer preocupação com energias renováveis ou preocupação em geração de CO2 e de outros gases que são poluentes, certo? Então, não há qualquer necessidade de subsídios ou de onerar os consumidores com esses subsídios cruzados para obter vantagem com geração distribuída. Não tem nenhuma necessidade disso. A única necessidade que a gente precisa, o que é? A gente precisa de mais energia. A demanda por energia elétrica ela é crescente. Mas questões ambientais e sociais, isso aí praticamente não tem. Então, a geração distribuída, ela exige maior atenção, vou falar aqui de alguns problemas, com relação à qualidade de energia da rede, o que causaria, a princípio, alguns maiores custos. Claro que não é tão maior assim, mas são maiores. E segundo Luiz Romero, que ele também foi citado lá no artigo do TCU, ele salienta que os sistemas de distribuição foram originalmente concebidos para operar em fluxo unidirecional de potência. A gente trabalha como direcional. E isso tem alguns problemas aí, tem problema com o negócio de regulação de tensão, com o negócio de frequência, com a intermitência do sistema que a gente tem, né? Dependendo, pode ter queda brusca de geração, como falei, é intermitente. E isso também tem as questões também de proteção elétrica. E também a gente tem uma capacidade máxima de hospedagem. A geração distribuída ela tem um limite de quanto que pode ter de geração distribuída no sistema elétrico. Certo? Então, eu estou querendo provar aqui que incentivos por parte do governo não são necessários. Devido à não necessidade da geração distribuída para fins ambientais e sociais, inexistem motivos para incentivos por parte do governo, por parte de políticas públicas. Essa é a minha opinião, que segundo tudo que eu demonstrei aqui, não há necessidade do Estado querer subsidiar isso, tanto com impostos como com subsídio cruzado, onerando o sistema. A geração distribuída tem que crescer de forma real e não incentivada pelo Estado. Os incentivos estão apenas causando problemas e continuarão a causar se tudo continuar assim. O Brasil precisa de mais energia, conforme eu falei, a energia, a demanda é crescente, mas essa energia ela não tem que vir necessariamente da geração distribuída. A energia tem que vir da melhor solução. Qual que é a melhor solução? A melhor solução é aquela que me traz mais resultados e que custa menos. Certo? Pode ser a geração distribuída? Pode. Pode ser a geração, pode vir outra tecnologia aí para substituir tudo. Pode, às vezes eles aí conseguem a fusão nuclear. Claro que pode, para ser energia muito mais barata. Então, e aí fica a pergunta que eu vou responder daqui a pouco, porque a minha câmera vai chegar no limite, é se a geração distribuída, então, ficou inviável ou não. A geração distribuída, então, agora com essa taxação, será que ela vai ficar inviável? Não, a geração distribuída ainda vai ficar um excelente negócio em termos financeiros. A gente não pode esquecer que a gente tem um consumo instantâneo que não é vendido e que, portanto, ele não é taxado. Ele cai direto no seu padrão de energia e você vai usar na hora. E a gente consultando a planilha da rentabilidade, que agora eu vou voltar aqui para a minha planilha, que ela está no YouTube, né? Também é uma planilha que eu fiz da rentabilidade. E vou fazer aqui uma simulação. Vocês podem ver aqui, estou simulando aqui um sistema de 7,37 kW de pico,
custou mais ou menos 30 mil reais. Tem toda a explicação dele em outros vídeos, não vou explicar como funciona a minha planilha. Eu vou colocar agora a minha taxação, né, que eu cheguei no valor aqui de 36%. Vamos ver aqui como que vai ficar. Olha só que interessante. Eu estou com mais ou menos R$500 de rentabilidade média mensal. Vou colocar meus 36%. Lembrando aqui, né, que essa planilha você coloca também o injetado. Como nesse caso aqui é uma barbearia, e eu mais ou menos fiz as contas lá, daria aproximadamente 50%. Eu vou jogar aqui um valor um pouco maior, vou jogar 70%. E vou colocar a taxação a 36%. Aí vocês podem ver que caiu, claro que caiu, né? Aqui agora com a taxação. Mas vocês vão poder ver que, olha só, ainda está muito interessante. Uma rentabilidade de mais de 12,5% ao ano. Não tem nada parecido. Olha quanto que o Tesouro IPCA está pagando. R$85, enquanto aqui a energia solar vai estar te pagando R$33. É claro que mesmo com a taxação, mesmo com tudo justo, aqui está totalmente justo, conforme eu provei, ainda está valendo muito a pena. Então vamos lá, pessoal. Vamos concluir. Convém lembrar, né, que quanto maior o seu consumo instantâneo em porcentagem, menores vão ser o efeito da taxação. Isso é de projeto. Isso aí eu sempre falo para as pessoas, olha, vai vir taxação aí. Então, se você tem mais consumo instantâneo, é muito melhor. Aqui eu falei do consumo instantâneo. O consumo instantâneo não sofre taxação, ele custa somente o levelized cost, que é ali que foi provado na planilha. Importante ressaltar que a diminuição nos preços de equipamentos fotovoltaicos também irá forçar a taxação para cima, né? Porque aí eu vou diminuir o preço da energia solar centralizada, vai tender a diminuir o preço. E o preço de mercado de energia solar irá sofrer queda, né? Então você vai receber menos. Então, por isso que é interessante você prestar muita atenção no consumo instantâneo. Por isso é importante você prestar atenção nele. E quais vão ser as consequências para o mercado para quem trabalha com geração distribuída? Então, a gente vai ter agora uma maior preocupação com o projeto e viabilidade. O que acontece? Eu estou vendo tem gente aí que está colocando solar até tendo que fazer uma correção muito grande de inclinação, está até apontado para o sul, e o pessoal está recomendando e está rendendo dinheiro, e realmente está, conforme a gente viu ali na planilha ali. Vou voltar para ela, a rentabilidade que está, né? Vejam só, olha só, está rendendo muito, dá quase 20% de rentabilidade ao ano. Então tá tudo compensando. E vamos lá, a procura maior por eficiência, né? Porque agora, claro, está rendendo menos, as pessoas vão estar mais preocupadas, e isso vai motivar mais as novas tecnologias, porque quem agora vende painel fotovoltaico aqui no país, claro, vai sofrer uma queda, isso e aí os fabricantes vão vender menos, e isso vai motivar mais as pessoas correrem atrás de novas tecnologias para valorizar mais a energia solar. Então, pessoas com maior consumo instantâneo terão uma maior rentabilidade. Então, a tendência é quem tem mais consumo instantâneo aproveitar mais de mercado. Maior avanço tecnológico e a geração distribuída, isso aqui que eu acho muito importante, tenderia a existir em localizações onde ela é mais necessária. O que acontece hoje? Hoje, como não tem incentivo nenhum diferente, tá todo mundo colocando em qualquer lugar. Tem gente até alugando terreno aí a preço alto que ainda está compensando. E o que é a tendência? Conforme eu falei, com taxações variáveis, você tem que colocar a geração distribuída, incentivar as pessoas a colocar onde realmente necessário. Isso é ótimo para todas as pessoas, tanto para quem gera, para o sistema elétrico e para os consumidores. E agora eu vou ter os sinais corretos no mercado. Poderia acontecer, claro, isso aqui é totalmente hipotético, né? De acontecer de um caso de plena expansão da energia solar, a oferta de energia aumentar e a demanda de energia da rede diminuir. Isso aí, claro que é tudo descontrolado, conforme eu citei. Isso aqui é um exemplo de uma situação descontrolada. Isso reduziria os preços tanto da energia solar quanto da tarifa de mercado para o consumidor. E aqui também eu não estou considerando aquela espiral da morte, né? Eu estou descontrolado, mas eu não posso fazer essa consideração aqui, porque eu estou considerando que vai ter mais geração descentralizada, mais geração distribuída, que vai deixar mais... aumentar a oferta de energia e diminuir a demanda da energia do sistema elétrico. E com preço menor de quilowatt-hora, a rentabilidade do investimento em GD cai.
E isso desmotivaria as pessoas a investir nesse mercado. Isso aí é tudo que é os sinais corretos do mercado. Então, se está tendo muita geração distribuída, está tendo muita energia solar e o quilowatt-hora está menor, isso tende as pessoas investirem menos e aí trazer o equilíbrio. Tudo é a mão invisível do mercado. A mão invisível do mercado atuando. O que acontece? Com muita gente no mercado vendendo energia, aumenta a oferta. E aí os preços teoricamente abaixariam e com sinais completamente incorretos as pessoas continuam investindo e aí acaba que o preço vai abaixando e nada acontece, eu acabo tendo muita energia, até os consumidores não recebem os incentivos, porque a tendência que é, quanto menor o preço da energia para eu comprar, também mais eu vou usar, e quanto mais eu usar, mais eu vou aumentar a demanda que tende. Tudo, olha só, a mão invisível do mercado. Com o preço da energia mais barato, conforme eu expliquei, as pessoas tenderiam a consumir mais energia. É simplesmente a mão invisível do mercado da Adam Smith. Esse é a mágica, o mercado é mágico. E qual que é a conclusão? Simples. Se a ANEEL não corrigir a compensação de créditos de forma integral, ocorrerá ainda mais aumentos na tarifa de energia e ainda mais subsídios cruzados devido ao aumento de usuários da geração distribuída que estarão atrás da atratividade do investimento, conforme eu falei lá na espiral da morte, provocada puramente por uma regulamentação estatal que não considera o real valor do quilowatt-hora injetado. E com a correção de valores realizada por uma taxação, o mercado conseguirá enxergar e enviar os sinais corretos para todos. E com o real valor do quilowatt-hora injetado, não haverá mais subsídios cruzados. A rentabilidade será a rentabilidade real de mercado, o que vai fazer com que todos os investimentos sejam investimentos reais, investimentos pensados, investimentos que estão gerando e não é com o governo interferindo. Uma taxação ideal seria algo em torno de 38%, 38%, 36%. Esse cálculo aqui variou. Acho que nessa apresentação eu tinha feito com uma outra base de cálculo. Alguns valores mudam, fui trazendo as médias mais próximas, 36%, 38%. O Brasil não precisa se preocupar com a geração de energias renováveis devido à atual matriz. Eu não quero, conforme eu provei, não é necessário ter a ajuda do governo quanto a isso, com essa desculpa, né, que o governo está usando essa desculpa. A geração distribuída somente faz sentido para o sistema elétrico se a energia injetada tiver um valor compatível com o livre mercado de geração. A geração distribuída solar, mesmo com o real valor da energia injetada, ainda vale a pena em diversos casos, conforme eu mostrei aqui com a rentabilidade. É isso aí, pessoal. Até a bateria da minha câmera aqui está acabando agora. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu gostei, o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com outros contatos. Até a próxima. E as referências que eu usei aqui nesse vídeo vão estar todas na descrição. E até mais, espero que isso tenha agregado muito conhecimento para você e muito valor na sua vida. Até mais.